queridos, graça e paz do Senhor, amém? Vamos começar nosso dia juntos, pensando um pouquinho da palavra do Senhor, como de costume. Hoje eu quero falar sobre um outro pilar da vida espiritual. Nós temos falado já há alguns dias dos pilares da vida espiritual, as colunas que sustentam a nossa vida com Deus. Primeiro dia eu falei sobre a paz, segundo dia eu falei sobre a fé. E hoje eu vou falar sobre um terceiro pilar. Eu quero falar sobre a alegria. A alegria é um dos grandes pilares da vida espiritual, da comunhão com Deus. Uma vida com Deus tem que ser uma vida de alegria, de grande capacidade de prazer, de gozo, como diz a Bíblia. Eu quero ler para você hoje um versículo em Provérbios, capítulo 17, versículo 22. A palavra de Deus diz assim: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Deus sabe, na sua sabedoria, que a alegria, ela produz em nós um benefício enorme. A vida, do ponto de vista de Deus, tem que ter o ingrediente da alegria, senão não é vida. Nós vamos ver na Bíblia que a alegria é resultado direto da relação com o Espírito de Deus. Deus não é um Deus triste. A capacidade de Deus é sempre promover alegria, vida, vitalidade, prazer, gozo. Portanto, uma vida cristã, uma vida espiritual, que não manifeste alegria, que está sempre com aquela tristeza, com aquela morbidez, não tem nenhum sentido, não tem nenhuma relação com a realidade da Bíblia, da palavra de Deus. Porque se a gente for estudar a palavra de Deus, nós vamos ver que a verdadeira espiritualidade, ela tem que ser marcada por esse pilar poderoso, chamado alegria. Andar com Deus não é uma vida de depressão, de depressividade e de coisas enfadonhas e rotineiras e sem prazer. Não, vida com Deus tem que ser uma vida cheia de alegria, de prazer. É por isso que no livro de Neemias, nós vemos assim a palavra de Deus dizendo, Neemias capítulo 8, versículo 10, a palavra de Deus diz assim: portanto, não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é força, é capacidade. Quem tem alegria tem poder para viver. A palavra alegria no Velho Testamento, que foi escrita em hebraico, é redvah, e significa grande capacidade de gozo e prazer e motivação. Ok? Nós vemos no Salmo 16, versículo 11, a seguinte palavra: tu me farás conhecer a vereda da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. A tua mão direita delícias perpetuamente. Note que o salmista está dizendo que na presença de Deus sempre há plenitude, totalidade, grandeza de alegria. E ele diz perpetuamente. Estar com Deus é estar numa relação perpétua, eterna. E a palavra de Deus diz que essa eternidade é sempre de alegria. Não existe um momento com Deus de tristeza ou de down, de estar para baixo, de estar depressivo. Isso é muito importante para a gente entender. Por que eu digo isso? Porque o nosso inimigo, Satanás, ele vai trabalhar contra a nossa vida para roubar essa capacidade da nossa vida, para que a nossa vida seja doente, seja enferma, seja as pessoas que têm um espírito sombrio, são pessoas que desenvolvem doenças tremendas, psicossomáticas, doenças no corpo, mas que são de origem emocional. Não é? Nós vemos também no livro de Atos dos Apóstolos, como é que os discípulos viviam no tempo de Atos dos Apóstolos. Diz assim a Bíblia, Atos 13, 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Essa era uma característica da igreja que estava se iniciando no livro de Atos. Todos os discípulos de Jesus andavam cheios,
poderosamente tomados por uma alegria sobrenatural do Espírito. Já no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra alegria é hará. Hará significa também gozo, grande poder de satisfação. Agora, uma característica da alegria na Bíblia é que ela deve ser praticada de maneira responsável e proposital. Ou seja, do ponto de vista bíblico, a alegria é algo que é responsabilidade do indivíduo e não das circunstâncias ao redor. Isso é revolucionário, porque as pessoas dizem assim: eu sou triste assim porque o mundo é mau. Eu sou triste assim porque a minha situação é má. Eu sou triste assim porque eu fui criado de uma tal forma. E a palavra de Deus diz assim: é hora de mudar isso, porque Deus diz assim dos seus filhos: eu determino para os meus filhos que eles exercitem a alegria de maneira proposital, determinada. Como? Através da mente renovada, através de uma mente determinada. Eu vou me alegrar. Note bem como a Bíblia manda que a gente se alegre. Salmo 32, versículo 11. A palavra de Deus diz assim: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos os que sois retos de coração. Note que é uma ordem, um comando de Deus. No Salmo 100, versículo 2, o salmista diz assim: servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Que coisa maravilhosa são essas passagens da Bíblia que falam a respeito da alegria. O serviço a Deus deve ser de alegria. Amém? E aqui nesse versículo aqui a gente poderia até dizer que Deus não está interessado no teu serviço se ele não for com alegria. Verdade. Deus não está interessado naquela mecanicidade de um serviço a Deus. Eu tenho que ser crente, eu tenho que fazer isso para Deus. Isso não interessa para Deus, porque serviço para Ele tem que ser alegria. Deus se alegra. O maior serviço que a gente pode prestar para o Senhor é ter um coração alegre de tê-lo como Deus, de tê-lo como Pai. Amém? E a gente vê também o apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 4, dizendo o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele diz isso 2 vezes, porque ele sabe que deve ser uma responsabilidade pessoal de cada discípulo de Jesus Cristo se alegrar no Senhor. Se alegrar no meio de circunstâncias as mais adversas, as mais absurdas. Nós podemos nos alegrar no Senhor. Dizer: Senhor, Tu és a fonte da minha vida, eu me alegro em Ti, Tu és o Deus da minha vida. Nós devemos cantar, nós devemos nos agitar, nós devemos procurar fazer realmente essa parte, não é? Criar as formas para que Deus possa encher a nossa vida de alegria. Amém? Portanto, eu quero orar com você nesse momento, a fim de que Deus transforme a sua relação com Ele numa relação prazerosa, numa relação de grande gozo, de grande alegria. Vamos orar juntos nesse momento. Diga assim: Senhor nosso Deus, eu entendo que a vida deve ser alegre. O Senhor deseja que nós sejamos alegres. O Senhor fez tudo para nos dar prazer e alegria. Pai, agora me perdoa se em algum momento eu tenho vivido de maneira triste, deprimida. Eu te peço perdão por isso, diga. E agora eu tomo posse de uma nova mentalidade. Eu vou me alegrar nesse dia. Eu digo como salmista: este é o dia que fez o Senhor, eu vou me alegrar nele. Glória ao nome do Senhor. Vamos estar esse dia de quarta-feira vivendo com essa plenitude de alegria que o nosso Deus nos concede, porque essa é a promessa dele para a nossa vida. Amém, queridos? Que essa quarta-feira seja de grande abundância de alegria na sua vida, pela fé que você tem em Jesus Cristo. Deus te abençoe. E nós nos vemos amanhã, em nome de Jesus. Amém.